Olá, meu nome é Michelle, eu sou analista de suporte da Sistema Info e nesse vídeo eu vim falar sobre alguns termos utilizados no dia a dia de suporte que possa vir não ser tão claro, ter um conceito aí ainda não conhecido por você. E como eles são frequentes, eu acho importante você entender o significado para que quando alguém te questione, você tenha o conhecimento e saiba responder com relação ao que você está atendendo, tá? Então, o primeiro termo que a gente vai falar aqui, que eu acho que é um termo bem rotineiro, é o termo hotfix. Eu vou explicar o contexto com que isso pode vir a aparecer para você, tá? A gente está atendendo um ticket possivelmente de erro, que a gente está lá acessando, fazendo uma análise, identificou que o que foi reportado pelo cliente de fato é um erro da versão do produto, que precisa ser encaminhado para ajuste com o N3. Então, vai haver o questionamento de se esse erro, se esse problema, trata-se de uma hotfix ou não. Então, o conceito de hotfix, que a gente tem até aqui o POP, que é o documento do processo do setor de tecnologia, que explica. Hotfix são as atividades provenientes de situações reportadas por clientes onde não existe paliativa e não existe a possibilidade de esperar para próximas versões. Então, esclarecendo isso, a gente tem um problema em que não tem uma paliativa por meio de um update que resolva, ou então a paliativa ela não é uma paliativa viável. Por exemplo, é um problema num CTE que ele vai precisar emitir 50 CTEs desse no dia, o sistema não está permitindo que ele emita, e se eu fizer um update em cada um dos CTEs vai funcionar. Isso não é uma paliativa viável, porque toda vez que o cliente precisar emitir esses 50 CTEs, o suporte vai ter que intervir. Então, isso se trata de uma hotfix. Ou, por exemplo, a gente tem um caso onde ele não consegue adicionar o cadastro de um motorista por conta de um erro. Se a gente fizer um update do banco, ele consegue. Se se tratar de um cadastro apenas, a gente vai fazer esse update, ele vai liberar. Isso não é uma hotfix, porque a gente já deu a solução paliativa. Um update resolveu o problema final e essa paliativa é uma paliativa viável. Então, esse é o conceito. Então, a gente tem um problema que não tem paliativa e que não pode esperar para uma análise e passar pelo processo de QGP e passar para uma próxima versão da solução. Isso não atinge o faturamento do cliente, atinge o processo do cliente. Então, isso são problemas de hotfix. Uma dica aí para quem já nesse contexto, se você estiver passando por uma análise que você acha que é uma hotfix, conversa com um colega, conversa com um gestor para esclarecer, saber se de fato é uma hotfix, que isso é bem importante, tá? Próximo conceito. Na verdade, esse conceito ele pode ser em conjunto com outro conceito, que é backlog e roadmap, tá? São termos utilizados também no dia a dia do suporte para demandas, versões. O cliente pode questionar com relação a quando vai ser entregue um ajuste, quando vai ser entregue uma demanda. São termos não do nosso setor, são termos do setor de QGP, assim como o hotfix é um termo do setor de tecnologia, mas que faz parte do nosso processo. Os processos da Sistema Info eles são todos interligados, então a gente precisa sim saber o significado para que a gente consiga ter o diálogo e se entender com relação a isso, tá? Eu vou abrir aqui o POP do setor de QGP para a gente já conversar sobre isso. Ó, aqui eu tenho o procedimento do setor de QGP. Vou procurar aqui o termo backlog, tá? Ó, gestão de backlog. Tem como principal objetivo transformar qualquer demanda em especificação documentada e de proposta de evolução dos nossos produtos, tal como garantir a compreensão da melhoria proposta e priorizar através de metodologias. Então, a gente pode entender o backlog como uma grande caixa de demandas, onde vai ter sugestões de melhoria interna, sugestões de melhoria externa. Isso significa uma demanda e uma sugestão de melhoria que um cliente tenha com relação a uma necessidade que ele tem do produto, que o produto não atende hoje, uma solicitação de melhoria do suporte que pode vir a ajudar nos atendimentos. Então, tudo isso, interno e externo, fica dentro de uma caixa chamada backlog. Esse backlog é de responsabilidade da equipe de QGP, ele vai passar por uma triagem aí, eles vão ler, vão entender do que se trata essa demanda e priorizá-la. Então, esse é o backlog. O próximo passo do backlog o próximo passo do processo de QGP é o roadmap. Vou procurar aqui para vocês.
Roadmap. Gestão de roadmap. Tem como principal objetivo gerir a priorização, documentação e acompanhamento da execução das demandas pela fábrica, de acordo com a capacidade de cada equipe, proporcionando entregas relevantes para cada produto. Então, traduzindo isso, o roadmap é quando você pega aquelas demandas do backlog, que a gente falou que é uma grande caixa, onde tem as priorizações. Então, eu escolho uma dessas demandas, digo que ela passou pela aprovação da diretoria e será entregue em uma versão. Então, eu dei ok, ela vai ser feita e tem um prazo para ser concluída. Isso é o que diferencia, tá? Backlog, ok, tá aqui no nosso banco, a gente não sabe quando que vai entregar, mas a gente achou legal. Roadmap, a gente já sabe quando vai entregar e dá uma data de entrega para isso, ok? Deixa eu ver outro termo que a gente tem que passar aqui, paliativa. Paliativa é um termo importante, a gente já viu paliativa ali quando a gente estava falando de hotfix. Acho importante a gente explicar isso direitinho, tá? Paliativa acho que é ainda mais frequente do que hotfix, porque sempre que um usuário apresenta um problema para a gente acessa o ambiente dele e veja que de fato esse problema está sendo apresentado, a gente de cara tem que entender como que a gente vai suprir a necessidade desse usuário. Pode ser que não esteja dentro das nossas responsabilidades, capacidade, ajustar a tela, ajustar a função para que ela faça o que ele quer. Às vezes isso precisa de intervenção de desenvolvimento, mudar o código do produto e etc. E isso não é responsabilidade do suporte. Porém, existem soluções paliativas, e aí que vem o conceito de paliativa. É você entregar o que o usuário espera, só que não da forma que deveria. Então, a forma que deveria, muitas vezes pode ser a tela fazer o que está sendo esperado, a funcionalidade fazer o que está sendo esperado. Como ela não está fazendo, como precisa de uma intervenção de código, tu pode solucionar isso de outra forma, às vezes com um update, com uma transaction, enfim, o meio que isso vai ser feito pode variar muito. Mas paliativa é isso. Então, ela está no nosso dia a dia, cada problema a gente tem que ir em busca da paliativa. Inclusive, buscar a paliativa é uma das responsabilidades de um N2. Você analisa o problema, atende o cliente e vê se tem paliativa. Se tiver, você executa. Se tem paliativa, daí você passa a solução definitiva disso para N3, já informando que a paliativa foi feita e por isso não é tão urgente assim o processo de correção, ok? NE também é um termo utilizado por nós. NE é muito simples, tá? Até aqui acho que em tecnologia deve ter. Deixa eu ver se isso aqui é tecnologia. Não. Tecnologia, sim. Ctrl F. Notificação. Aqui, ó. Pode ver que aqui tem o termo notificação de erro. NE é basicamente a abreviação desse termo, notificação de erro. Quando a gente fala que alguma coisa vai ser passada para N3, a gente está falando que essa demanda que vai ser feita pelo setor de desenvolvimento, que o N3 ele é um responsável que faz parte do setor de desenvolvimento, a atividade que ele vai fazer se chama demanda. Essa demanda ela pode ser ou uma sugestão de melhoria, ou uma notificação de erro, ou uma adequação fiscal. Então, explicando aí rapidinho, sugestão de melhoria é algo que não foi pensado no produto, que ele não atende, não tem essa funcionalidade e o cliente gostaria ou o usuário gostaria que isso tivesse. Então, é uma sugestão de melhoria, não se trata de algo que foi programado e não funciona. Já a notificação de erro é exatamente isso. Foi programado, foi pensado, porém não está acontecendo da forma que deveria. Então, é uma notificação de erro. Tá? E tem a adequação fiscal, que é quando alguma coisa muda num órgão, por exemplo, a Cefaz, a NTT, que a gente tem que se adequar a isso. Então, é um outro tipo de demanda. Então, notificação de erro conhecida como NE por nós, tá? CRM. CRM é um termo da equipe de negócios, tá? Que também faz parte aí do nosso dia a dia. Deixa eu abrir aqui certinho o POP desse setor. Aqui, área de negócios, Ctrl F, CRM. Aqui, ó. Setor de relacionamento com o cliente. Então, ele é uma abreviação, tem como principal objetivo buscar novos clientes diretamente ou através de parceiros e também viabilizar o programa de canais, fortalecendo o relacionamento com os parceiros atuais e buscando novos parceiros.
Então, é basicamente um setor comercial de uma empresa. O nosso CRM hoje tem como função orçar serviços, orçar novos produtos, novas vendas. Então, é isso, tá? Quando o contexto que você vai ouvir isso é o seguinte: o cliente pediu para a gente atualizar um produto ao qual não é nossa responsabilidade atualizar. A gente tem o conhecimento de como que se atualiza, porém a responsabilidade é do TI da empresa, é da empresa de manter aquilo atualizado. Porém, eles não querem fazer isso, eles querem que a equipe da Sistema Info faça isso por ter maior conhecimento. Então, a gente vai falar assim, passa para CRM orçar as horas de atualização e a gente fazer essa atualização conforme a aprovação ali da proposta do CRM, entendeu? Então, é o setor comercial que vai orçar esse serviço, o cliente vai querer ou não pagar por esse serviço, e daí retorna para a equipe de suporte. Esse é o contexto, tá? Outro termo que eu inclusive usei aqui nesse vídeo é QGP. Se trata de um setor, tá? Setor QGP, vou abrir aqui para vocês. Eu acho que é esse aqui. Procedimento do setor QGP, qualidade e gestão de produtos. Acho que logo aqui no início a gente já tem a explicação. O setor de qualidade e gestão de produtos tem como principal objetivo transformar qualquer demanda em especificação documentada de proposta de evoluções, elevando ao máximo a qualidade dos nossos produtos, sugerindo evoluções que contribuam em todos os aspectos, com foco na facilidade e usabilidade, bem como acompanhar o desenvolvimento dessas evoluções. Então, assim, gente, o setor de QGP hoje é um setor muito importante, tá? Do nosso setor, da nossa empresa, aliás. Tudo que chega de demanda de sugestão de melhoria passa por eles. Tudo que chega de correção de erro, que é notificação de erro, passa por eles. O processo de escopar o que vai ser feito, fazer o escopo para que o desenvolvedor entenda o que ele precisa fazer exatamente, passa por essa equipe. A questão ali de priorização do que vai ser feito, em que versão que vai ser feita, passa por essa equipe também, tá? Lembrando que todos esses POPs aqui que a gente está vendo, esses documentos, eles ficam dentro do nosso intranet, que é no site da Sistema Info, que você consegue baixar e consultar. Se você quiser ler um pouco mais, entender um pouco mais sobre os setores, sobre os processos, você tem acesso para ler, tá? Outro termo, agora o último termo, é VAR, tá? VAR é um termo do nosso dia a dia aqui de suporte. Acho que eu consigo aqui no nosso próprio POP encontrar ele. Situações de abertura de chamado para o setor EAC, que é o nosso setor. Empresas transportadoras ou outros clientes, ou VARs, parceiro de valor agregado SAP. Vou explicar para vocês o contexto disso, tá? Nossos produtos são direcionados a transportadoras. Ok. O nosso produto pode ser vendido de forma direta ou indireta. Direta, a gente vai até uma transportadora e ela contrata o nosso produto. Dessa forma, a gente presta suporte direto, a gente vende de forma direta e recebe faturamento também direto. O nosso add-on, o Geton Logistics, ele é um add-on de um RP da SAP Business One. Existem consultorias que vendem o SAP Business One para empresas, sejam elas transportadoras ou não. Vendem o SAP como um RP. Se eles venderem um SAP Business One para uma transportadora, vai ser necessário o nosso add-on. Então, eles vão, ou o add-on de outro fornecedor, é claro. E aí, então, essa consultoria, por ser nossa parceira, vai comprar a licença desse nosso add-on e vai fornecer ao cliente dela. Dessa forma, essa transportadora que comprou esse SAP com essa consultoria é de forma indireta ao nosso cliente. E o nosso cliente direto acaba sendo a consultoria. E a gente chama essa consultoria de VAR. Então, é o nosso parceiro de negócio chamado VAR. Certo? Aqui no nosso POP de suporte, também tem aqui especificando um pouquinho mais sobre isso, tá? Você tem acesso lá no intranet. E é isso. Se você tiver mais algum termo que você tem dúvida, não entendeu, que a gente não falou aqui, questione o seu gestor, questione os seus colegas. Interessante também você pensar nas próximas pessoas que virão a trabalhar no nosso setor. Então, faz um manual desses termos que não foi falado aqui e você teve dúvida e questionou, também incluindo esses termos para que tenha esse vídeo e também tenha os termos que não foi pensado no momento que a gente gravou o vídeo, certo? Obrigada, tchau, tchau.